Olá, continuando a nossa aula de listar os serviços da obra, aqui eu peguei um exemplo de uma planilha Excel de uma obra de 3 unidades habitacionais, padrão médio, tá, de execução, e temos aqui 15 contas de controle. Como nós vimos em ERP, conta de controle, pacote de serviço e serviços. Estamos aprendendo aqui a listar os serviços. Aqui eu formatei essa planilha para facilitar aqui a explicação para você, tá bom? Nós temos a conta de controle de serviços preliminares, fundação, estrutura, alvenarias, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, cobertura, revestimentos, esquadrias, pinturas, contrapiso e calçadas, piso e azulejos, paisagismo, checklist e entrega. É uma obra que eu já executei, gerenciei praticamente. Eu, como diretor da empresa, eu ensinei o engenheiro que trabalha para mim a gerenciar essa obra dessa forma. Então, quem montou a lista foi ele e eu aprovei e validei a lista, tá bom? Então, essa aula vamos aprender a listar serviços. Não é lista de materiais, nem é lista de mão de obra, é lista de serviços. Dentro dos serviços, vamos aprender nas próximas aulas, tem composição. Composição tem os insumos. Nos insumos tem material, mão de obra, máquinas, ferramentas e assim todos os produtos, todos os insumos necessários para que aquele serviço aconteça, aquela entrega. Por isso mesmo a gente vai gerenciar os serviços. Então, serviços preliminares nós temos aqui os pacotes de serviços, instalações provisórias, limpeza com retroescavadeira, canteiro de obra e locação de sondagem. Aqui dentro do instalações provisórias, nós temos os serviços que eu defini, esses 3 serviços, como no vídeo anterior. Tá? Na limpeza com retroescavadeira, temos serviço roçada, poda e retirada de entulho. Remoção de 15 cm da camada de vegetal, como eu expliquei, uma limpeza, um corte, onde tirar toda a camada orgânica. Carga e transporte para bota fora. Como eu comentei, depois que você corta, multiplica por um empolamento de 1.3, você carrega num caminhão basculante e transporta esse material. Vai pagar por quilômetro tonelada ou quilômetro metro cúbico do material transportado. Para o canteiro de obra, quais são os serviços que eu listei? Aqui você pode perceber que já revisei do último vídeo. Nós temos aqui implantação do escritório almoxarifado, construção de estaleiro para tubulação. Então é necessário para tubulações hidráulica, elétrica, colocar um estaleiro, tem que estar coberto, senão devido à chuva, intempéries aí, a tubulação resseca, chuva e sol. Construir as baias de madeira para agregados de 3x9, quer dizer, são 3 baias de 3x3. Construir central de concreto. Então, a central de concreto tem que estar coberta. Aqui, uma obra pequena, você pode ver que são as dimensões tudo pequenas. Então, cada um desses aqui, eu defini um serviço, como a obra talvez tenha um cronograma um pouco mais extenso, um dia para cada um desses serviços, tá? Construir banheiros, ou também você pode gerenciar, separar o serviço para um para cada equipe. Cercamento do perímetro da obra, com tapume, canteiro de obra. Montar as lixeiras de coleta seletiva, construir central de armação, construir sala de concreto tecnológico, limpeza do canteiro semanal. Então, esses são serviços dentro do pacote de serviços canteiro de obra e da conta de controle serviços preliminares. Tá entendendo por aqui? Então, essa planilha você pode fazer download, tá? Servirá como referência para você utilizar em obras similares. Tá bom? Então aqui eu vou passar rápido porque o intuito não é explicar cada serviço, e sim como montar uma planilha e listar os serviços, tá ok? Aqui eu agrupei. Vamos aqui abrir a conta de controle fundação. Dentro da conta de controle fundação tem o pacote de serviço aos códigos, tá? Os pacotes de serviço estacas, blocos de coroamento, vigas baldrame, fundação do muro e impermeabilização da fundação. Então, eu não criei um pacote, uma conta de controle só de impermeabilização, e sim criei pacote de serviço. Tem um pacote de serviço, nós temos os serviços. Para estacas temos
locação e escavação das estacas, montagem e colocação na armação das estacas e concretagem das estacas. Então aqui são 3 etapas. Eu loco as posições da estaca no campo, faço a escavação, aqui pode ser locação e escavação ao mesmo tempo, tá? O topógrafo loca lá, junto com o mestre de obra, o encarregado, loca todos os pontos das estacas. Então, provavelmente essas estacas ou é manual ou perfuratriz, tá? Estaca escavada. Montagem, então tem um processo de montar, transportar e colocar armação nas valas, nos buracos das estacas. E a concretagem das estacas. Então separei aqui o pacote de serviço estacas em 3 serviços. Bloco de coramento. Locação do bloco, escavação, pode ser manual ou da máquina, conforme ao gerenciamento da sua obra. Recomendo, se possível, para agilidade, utilizar sempre escavação mecânica, tá? Caso contrário, a posição onde está sendo escavado, utilize-se manual. Claro que manual fica muito mais preciso a vala, se você utilizar a concretagem contra barranco. Contra barranco eu recomendo sempre colocar uma lona ou chapiscar, para não contaminar o concreto. Mas, se você quer fazer algo mais preciso e com mais qualidade, utilize grau de qualidade, no caso, utilize forma de madeira ou forma metálica para fazer a concretagem das peças que estão escavadas. Limpeza das cabeças das estacas. Chapisco no contrabarranco, no caso aqui é contrabarranco. Montagem da armadura dos blocos de coramento. Então, cada bloco desse é um bloco de coramento. Laço de brita, 5 cm. Posicionamento da armadura e concretagem. Tá? Aqui são os serviços que você tem dentro do pacote de serviço de coramento. Cada um dos serviços são gerenciáveis. Na próxima aula vamos aprender a estimar a duração e definir as durações de cada serviço. Viga baldrame, nós temos os serviços aqui. Fundação do muro, também essa lista de serviços. Então aqui você vai definir, vai listar todos os serviços necessários para a sua obra, tá? Aqui, impermeabilização da fundação, nós temos limpeza e arremates do bloco de baldrame e aplicação da pintura impermeabilizante. Então, aqui para essa obra eu listei todos os serviços, vocês podem utilizar como modelo para alguma obra similar que vocês forem executar, pode melhorar, claro, com certeza. Tá? Se tiver alguma dúvida com relação à montagem da lista de serviços, fique à vontade de perguntar, tirar as dúvidas, tá? Aqui nós temos a conta de controle, pacote de serviços e os serviços, tá bom? Aqui o serviço de alvenaria de marcação. Recomendo fazer marcações de alvenaria primeiramente, tá? E aqui já, primeiro o 4.11 é alvenaria de marcação. 4.12, alvenaria, já elevar a alvenaria a partir de 20 centímetros. Você faz a marcação com 20 centímetros de altura. No caso aqui o tijolo sentado meia vez. Meia vez é quando o tijolo está em pé. Uma vez é quando o tijolo cerâmico está deitado, tá? Fala tijolo, o pessoal chama de bloco cerâmico. Comumente, formalmente falado, bloco cerâmico, tá? Então, em pé, meia vez. Deitado, uma vez. Alvenaria que é de meia vez. Então a marcação em cima de todo o baldrame, conferindo o esquadro, prumo, de todas as paredes, com a limitação dos vãos das portas, é a altura de 20 centímetros. Então aqui o próximo serviço começa a partir de 20 centímetros até 1,60. Por que 1,60? Até onde o pedreiro alcança sem utilizar andaime. E alvenaria de respaldo, então de 1,60 até 2,40. Então aí já utiliza andaimes. E a alvenaria 18, que precisa usar um andaime mais alto ou fazer o serviço acima da laje, onde tem que colocar o tijolo lá na laje para poder fazer o serviço. Então, esse serviço de alvenaria de 8 é mais demorado que respaldo, o respaldo é mais demorado, requer mais recurso, mais tempo de pedreiro e servente, tá bom? Por isso, eu organizo a lista de serviços de alvenaria dessa forma. Alvenaria dos muros. Separa a alvenaria do muro para poder até quantificar o muro e orçar o muro separado aí do orçamento da construção da casa.
Tá? Então aqui você vê instalações elétricas, tem instalações de caixinha, quadros juntor, passagem de fios e cabos, tomadas, interruptores, ligações externas, acabamentos elétricos. Cada um desses pacotes de serviço tem a lista dos serviços. Como vocês estão vendo aqui, tá? Vocês têm todo o tempo aí para estudar. Senão a gente vai ficar 3 horas explicando cada um desses serviços aqui, que não é o objetivo do nosso curso, tá bom? Espero ter entendido como listar os serviços, o que significa listar o serviço da obra, e lá na frente nós vamos gerenciar esse serviço. Tá? Vamos escolher o serviço alvenaria, tá? Para a gente fazer uma composição, estimar a duração das atividades, e vamos selecionar um ou outro serviço a mais aí para a gente estar estudando ele, a parte de recursos, cronograma e assim por diante. Tá? Aqui eu estou abrindo todos os serviços para vocês e acompanhando aí no vídeo, tá? Pintura, quantos serviços de pintura nós temos? Não é só pintar a casa, pintar a edificação. Nós temos vários serviços que podem ser gerenciados. Então esse listar os serviços, quebrar os pacotes de serviços em serviços menores, facilita o gerenciamento aí. Principalmente o gerenciamento do planejamento. Tanto para orçamento, cronograma, recursos, análise de riscos, e você conseguir obter um planejamento aí eficaz, tá ok? Você pode utilizar, como eu já disse, opiniões especializadas, você pode trabalhar em uma obra e você ganhar experiência em listar o serviço, participar de uma equipe de planejamento, tá? Caso você não tenha experiência. Se você já tem experiência, você já tem suas obras, já tem como você listar os serviços, já sabe que listar os serviços, beleza, ok. Essa aula aí é só para complementar alguma coisa, espero que tenha complementado com alguma informação. O importante é que nas instalações elétricas, instalações hidráulicas, não colocar a lista dos materiais, e sim um grupo de serviço para facilitar o gerenciamento. Olha como que eu fiz aqui. Instalações elétricas, pacote de serviço. E separei em pacote de serviços, cada pacote de serviços tem seu serviço, ó, marcação e raso de paredes, colocação de eletrodutos na parede, colocação de caixinhas elétricas, colocação de eletrodutos na laje e colocação de caixinhas elétricas na laje. E para instalações hidrossanitárias, instalações hidráulicas, eu separei as contas de controle dessa forma: instalações de esgoto, área externa; instalações de água fria, área externa; instalações de esgoto, área interna; instalações de água fria, área interna; instalações de água fria, caixa d'água; e louças e acessórios. Aqui nas instalações de esgoto, área externa, instalações hidráulicas de esgoto, colocação de caixa de passagem de gordura, depois rede externa de tubulação e conexão, execução de fossas, execução de sumidouros. Então tem serviço na parte externa, tá? Instalações de água fria, área externa, ligação do cavalete até a caixa d'água, montagem dos abrigos dos cavaletes, tá? Instalações que vocês podem corrigir, tá? Montagem dos cavaletes e do abrigo, tá? Instalações de esgoto, área interna, tubulações e conexões do banheiro, tubulações e conexões da cozinha. Aqui eu separei por ambiente a instalação, para facilitar o gerenciamento. Então cabe a você, de alguma forma, listar os serviços dos pacotes de serviços que melhor lhe conver, tá? Facilitar. Espero ter entendido. Dúvidas, estarei à disposição. Espero você na próxima aula. Até lá e um forte abraço.